em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, e se você crê, você recebe. 2022 vai ser o melhor ano da sua história. Quem recebe aqui em nome de Jesus? 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. Quem crê? Pastor, mas você profetiza isso todo ano? É lógico. Todo ano é o melhor ano da minha vida. Eu profetizo, eu creio e eu vivo como assim seja. Então se coloca nessa condição, né? Assim seja, amém, significa amém. Então você viva como você recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem recebe comigo? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua direção, do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu ministrei recentemente algo parecido, mas não era o foco, eu só passei por isso, e Deus me deu essa palavra essa semana, e eu queria que você entendesse ela comigo. Eu quero trabalhar no começo de duas maneiras. Eu vou falar do porquê que essa carta está sendo escrita, e depois eu vou dar uma introdução para a gente entrar no texto, e você vai entender o que Pedro está falando. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. É a segunda carta que ele escreve. Ele escreve num período muito delicado da igreja. Talvez até aquele momento, o pior momento da história da igreja. Por quê? Nero tocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, e aí começa então uma grande perseguição contra os cristãos. Essa perseguição é uma perseguição bem forte, bem brutal. Nero vai atrás dos cristãos, o povo se inflama contra os cristãos, porque Nero coloca fogo numa parte de Roma, né, onde fica o centro antigo, o centro velho, aquele que já foi ou teve a oportunidade de ir em Roma. A cidade é dividida em duas maneiras. A gente tem o centro antigo, né, uma região que chama Trastevere, e o centro antigo de Roma, e todo um cinturão que envolve esse centro antigo. Nesse cinturão ficavam os judeus e os cristãos. Pegou fogo no centro e não pegou fogo nesse local. Nero, muito esperto, coloca a culpa nos cristãos. Os cristãos começam a ser perseguidos. O povo começa a ir na casa dos cristãos, buscar os cristãos mesmo, judeus, cristãos, e levar para as autoridades. Nero então começa a matá-los, colocar eles presos em estacas, passar piche neles, nos cristãos, e acender tocha à noite, para que eles sejam a iluminação de Roma. Foi uma perseguição brutal, até ali a maior perseguição que a igreja enfrentou. Justamente debaixo desse pano de fundo, que Paulo escreve as cartas, e Pedro também escreve essa carta. Na verdade, Pedro aqui que a gente vai ler, Pedro escreve essa carta nesse momento. A primeira carta que Pedro escreve, ele está escrevendo como o cristão deve se portar diante da adversidade. Como que eu devo me portar? Como que eu me porto diante das autoridades? Como que eu me porto diante da sociedade? Os deveres conjugais, deveres sociais, deveres de pais e filhos. Pedro começa a escrever acerca disso. Na segunda carta, Pedro vai falar então sobre a firmeza das coisas de Deus e aonde nós estamos firmados. Qual que é a nossa base? Qual que é a nossa base de firmação? E uma das coisas que os cristãos começam a pensar na perseguição é que está faltando alguma coisa. Esse está faltando alguma coisa é justamente ligado ao pecado. Lá no Éden,
uma das consequências do pecado é a ideia ou a sensação de falta. Se antes do pecado, Adão e Eva tinham tudo, e Deus só falou para eles assim, ó, só não mexe nisso aqui. Depois do pecado, há uma sensação que está faltando alguma coisa. E essa sensação, ela se manifesta de duas maneiras. Na vida do não crente, daquele que não conhece a Deus, esse distanciamento de Deus provocado pelo pecado, ou seja, porque o homem pecou, ele está desassociado de Deus, faz com que essa necessidade do homem, ou essa percepção de que falta alguma coisa, seja suprida nas coisas, nos negócios, em coisas como, por exemplo, sexo, drogas, poder, dinheiro, alguém. Então alguém dependente do seu cônjuge, eu preciso tanto dele, da mulher, do homem, de crianças, de filhos, de dinheiro. Essa dependência de Deus, que foi afastada e quebrada por conta do pecado, vai ser suprida em algo, ou eles vão buscar suprir em algo. Assim é aquele que não conhece a Deus. Por isso que ele busca tudo, ele pode ter o dinheiro que for, ele não é feliz. Por quê? Ele descobre que quando ele atinge um determinado nível financeiro, ele não pode ser preenchido por aquilo. Aquele que busca preencher essa lacuna no sexo, ele vai se entregar em relacionamentos sexuais, diversos parceiros, parceiras, sei lá, e vai descobrir que ele não vai ser saciado. Porque ele está distanciado de Deus. E na verdade, o que há no espírito humano é esse senso, esse desejo de voltar para casa, mas ele não sabe. Quem está comigo aqui, diga amém. No cristão é diferente. Se não crente, ele tem essa percepção, no cristão já é uma corrupção. Qual é essa corrupção? Provocada pelo pecado ou provocada pelo próprio inimigo. O inimigo começa a falar para mim que está faltando alguma coisa, que a gente precisa de alguma coisa, que a gente precisa fazer alguma coisa, essa sensação de que está faltando alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Está faltando alguma coisa, está faltando dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ser um melhor cristão. Pode deixar assim mesmo. Se eu tivesse uma esposa assim, então eu seria um melhor cristão. Se eu tivesse dinheiro, eu dizimaria. Sempre está faltando alguma coisa, porque o diabo está enchendo a cabeça da sensação de que falta alguma coisa, provocado por uma troca que a gente faz. Que troca? A troca do desejo pela necessidade. O que Deus prometeu para nós, eu já falei isso aqui alguns dias atrás, é que nós seríamos supridos em toda e qualquer necessidade. Toda necessidade que nós temos, Deus nos supre. Mas os desejos, não. Deus nunca falou sobre desejo. O único lugar da Bíblia que Deus fala sobre desejo é no Salmo 37, que ele fala, sacia, né? Aquele que tem a sua saciedade no Senhor. Como que é o versículo? Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É o único lugar que fala sobre desejo. Mas por quê? Porque primeiro ele fala sobre suprir as minhas necessidades em Deus. Quando eu tenho deleite em Deus, ou seja, sou suprido em Deus, quando eu entendo isso, então Ele sacia os desejos do meu coração. Único lugar. Agora, o inverso é verdade. Toda a minha necessidade é suprida por Deus. O problema é que nós trocamos a ordem. A gente passa a viver como que se o desejo fosse mais importante que a necessidade. Eu falei, até brinquei aqui, né? Que você vai no shopping e a mulher nunca tem o desejo de comprar um sapato. Ela precisa comprar o sapato. Há uma troca, né? Ela chega no shopping e fala assim, não sei se acontece com você, mas acontece com amigos meus. Também não acontece comigo não, me contaram. A esposa de um amigo meu chega e fala assim, bem, eu estou precisando de um sapato. Ela tem 497 pares de sapato no guarda-roupa, mas ela diz no shopping, eu preciso de um sapato. Ela não deseja, ela precisa. Quem está comigo, diga amém. Não é assim? Então, essa troca faz com que eu viva frustrado, porque eu sempre tenho a sensação que está faltando algo, porque eu só estou trabalhando no meu desejo, quando eu entendo que Deus me ensinou, que jamais um crente, um cristão, vai deixar de ter a sua necessidade suprida. Há um texto que diz, nunca vi um crente ou um justo mendigar o
Porque pão é necessidade, não é desejo. Pão é necessidade, eu preciso comer. Quem está comigo, diga amém. Então, eu tenho a minha saciedade. Então, Pedro escreve para um povo que está achando que está faltando alguma coisa. Pedro está alertando esse povo de que, vocês estão achando que está faltando alguma coisa, e ele vai para o texto, nós vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim, vocês estão me ouvindo bem? Está claro aí atrás? Então tá bom. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele começa dizendo o seguinte, presta atenção, a fé que eu tenho, você também tem. Pedro está falando o seguinte, a mesma fé que eu fui alcançado por ela, através da obra salvífica de Jesus, vocês também têm. Então não existe diferença na fé, não existe diferença da proporção do que Deus libera para o povo. A diferença vai existir em como eu me aplico nisso. E ele continua, versículo 2. Vai lá, versículo 2. Ele diz assim, no versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele está falando o seguinte, que a graça, mediante ao conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus, a graça e a paz estão relacionadas diretamente com o quanto eu conheço de Deus. E esse mesmo conhecimento faz com que, no versículo 3, aconteça algo interessante. Pedro vai falar o seguinte, versículo 3: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Diga comigo aí, essa versão está estranha. É NVI? Por isso que eu estou vendo. Coloca a NVI. Presta atenção aí, olha o que ele fala no versículo 3. Ouça aqui. Seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Vamos ler de novo? Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha para quem está do seu lado e fala o seguinte: temos tudo e não algumas coisas. Olha no zóio dele, lá dentro, como um olhar de profeta, né? Agora, marido, olha dentro do olho da sua esposa. Esposa, olha dentro do olho do seu marido. E vocês aí, fala assim para ele em nome de Jesus: você tem tudo que você precisa para viver e para executar a vida. Viver e piedade. Piedade é a execução da vida, é como eu me porto diante da vida. O que eu faço com a vida? Quem está comigo, diga amém. Se minha esposa estivesse aqui, olhar no olho dela e eu falar assim: você tem tudo, para de comprar. Brincadeira. Nós temos tudo. O que Pedro está falando? Tudo que eu preciso para viver, eu já recebi. Vou repetir que você não entendeu. Tudo que eu preciso para viver, ter uma vida poderosa em Cristo Jesus, eu já recebi. Vou repetir, tudo que eu preciso para viver, eu já recebi. Vou repetir, tudo que você precisa para viver, você já recebeu. Qual que é o problema? O problema é que eu coloquei o desejo na frente da minha necessidade, ou o desejo acima do Deus que realiza o que eu preciso. Quem está comigo, diga amém. E aí eu passo a viver frustrado, com a sensação que está faltando alguma coisa. Não, está faltando alguma coisa. Não é possível. Está faltando alguma coisa para a minha vida. Está faltando alguma coisa para o meu ser. Eu não sou plenamente feliz. Eu não sou plenamente satisfeito. Eu não sou plenamente completo. Está faltando alguma coisa está me faltando. Por quê? Porque o diabo está aqui em você. Você não tem tudo. Está precisando de alguma coisa. Meu irmão, não tem problema nenhum você desejar algo. O desejar uma melhor vida, um carro melhor, não tem problema uma casa, não tem problema uma família. Desejos não são um problema. O problema é a posição que o desejo está. Muito ligado com a falta de conhecimento de quem Cristo é e de quem eu sou em Cristo Jesus.
No versículo 2 ele falou que o pleno conhecimento de Deus e de Jesus me traz graça e paz, da mesma maneira que o mesmo conhecimento de Deus e Cristo Jesus me traz a plena satisfação nele. Tem gente que fala assim: o melhor de Deus está por vir. Mentira! O melhor de Deus já veio. Jesus morto e ressurreto é o melhor de Deus, e nele eu já recebi tudo para viver, tudo. O problema é que eu me comparo, o problema é que eu olho para o outro, o problema é que eu não consigo olhar para Cristo e conhecê-lo, e quanto mais eu conheço Ele, mais eu me sinto satisfeito. Olha o versículo 4 que ele diz, não, volta para o 3, melhor dizendo: seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que ele está dizendo, por meio do quê? Como que eu sinto, como que eu vou me sentir, quando é que eu vou entender, quando é que eu vou desfrutar dessa saciedade? Quando eu conheço plenamente Ele, quando eu me aplico a ouvir e a conhecer ao Senhor. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Presta atenção, se Ele nos chamou para a própria glória, como que eu e você vamos viver como a falta de alguma coisa? Como que a gente vai se portar como se faltasse alguma coisa? Se Ele nos chamou para viver a sua própria glória, Ele já nos deu graciosamente, misericordiosamente, Ele já nos deu favoravelmente tudo o que nós precisamos para viver esse momento que você está vivendo. Não, mas me está faltando alguma coisa ainda. Se tivesse faltando, Ele tinha te dado. Você está entendendo, sim ou não? Está me faltando alguma coisa agora. Se tivesse faltando nesse momento, Ele já tinha te dado. Porque tudo que eu preciso para a vida e para a piedade, eu já recebi. Para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso, meu irmão, é que quando eu leio grandiosas e preciosas promessas, eu automaticamente ligo o crentez, ligo a válvula gospel na minha cabeça e já começo a lembrar, preciosas promessas, promessa de Deus, carro, casa, prosperidade, dinheiro e tantas outras coisas. Quem está comigo, diga amém. Quando eu leio lá preciosas e grandiosas promessas, já vem na minha cabeça o profeta dizendo para mim: eis que eu mesmo te digo, amanhã terás um novo emprego, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Eu já ligo esse botão na minha cabeça. Mas não é isso que ele está falando, não. O que ele está falando? Qual que é a sua grandiosa e preciosa promessa? A promessa de que nós estaríamos com Cristo todos os dias até a consumação do século. Não importa se eu passo pelo vale, se eu estou na montanha, se eu estou no fogo, se eu estou na água, se eu passo algum problema, se eu estou passando por adversidade financeira, saúde, conjugal, o que for, não importa o momento, eu estou com Ele. Mais do que isso, de que um dia Ele virá nos buscar e nós moraremos com Ele eternamente na sua glória. Essa é a sua grandiosa e preciosa promessa. E quando eu olho para isso, o autor consumador da minha fé, então eu estou satisfeito. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção, Jesus contando uma parábola, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou usar só para dar uma ilustração. Jesus conta a parábola das sementes e dos terrenos. Então ele fala, um semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear. Ele não disse, um semeador saiu com várias sementes, várias espécies de semente. Ele não fala isso. Um semeador saiu a semear. E aí ele fala que as sementes vão sendo jogadas nos solos. E cada solo vai reagir de uma maneira, de uma forma. O que significa isso? A palavra liberada para nós é uma só. O problema é como eu me porto diante da palavra liberada sobre a minha vida. Tem solo que vai florescer, que vai dar fruto, que vai frutificar, glória a Deus por isso, mas tem solo que vai sufocar. É a mesma semente, é a mesma palavra. O problema não está em quem coloca a semente, o problema está no solo que a recebe. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela é uma só, ela é imutável,
ela é ministrada no meu coração, eu preciso absorver essa palavra da forma tal qual ela é. E se eu recebo a palavra dessa maneira, então, no meu coração, eu estou apto para viver, não importa o momento, se adversidade, se bom, se... O cara quando está no momento bom, geralmente ele se esquece de Deus. Quando o cara está vivendo a plenos pulmões, vida financeira tudo bem, conjugal tudo bem, está no momento legal, ele já não ora tanto, ele já não busca tanto, ele já não vem tanto na comunhão da igreja ouvir, porque ele não precisa, não, eu posso ficar na minha casa, no conforto do meu lar, tranquilo, eu ligo o YouTube, é para isso que tem transmissão, e eu tenho a igreja lá. O cara começa a arrumar muita desculpa para deixar de buscar Deus, porque ele está no momento top. Passa por um problema para você ver se ele não é o primeiro a estar aqui. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Eu não vou falar nada, mas só vi umas mulheres cutucando o marido assim. Passa um probleminha, uma dificuldade. É o primeiro a estar, a primeira a estar. Por quê? Porque nós ligamos, olha como é interessante isso. Eu ligo o momento que eu vivo com a intensidade da minha fé. Eu confundo problemas emocionais e problemas decorrentes da vida normal com a minha fé. Eu bato o carro e falo, ai, Deus não está comigo, Deus não está me abençoando. Eu passo por um problema financeiro, Deus não está me abençoando, está acontecendo alguma coisa, Deus se esqueceu de mim. Eu estou num momento de enfermidade, Deus se esqueceu de mim. Eu faço uma ligação entre os momentos, os cenários da minha vida com a minha fé. Eu estou num momento bom, eu estou bem espiritualmente. Eu estou passando um momento legal, não, eu estou bem espiritualmente. Às vezes não está nem orando, não está nem lendo a Bíblia. Às vezes o cara está passando uma adversidade, ele está melhor espiritualmente, num nível espiritual melhor do que aquele que está de boa, que está achando que está legal. Nossa vida e aquilo que nós enfrentamos não tem correlação com a nossa fé, a menos que eu não conheça Cristo Jesus. Então tudo que eu vivo é uma consequência desse afastamento. Agora, quando eu estou em Cristo Jesus, todas as coisas que eu vivo são uma oportunidade de eu cada vez mais me aplicar no conhecimento de quem Deus é, para que a sensação, a compreensão, a vida de saciedade me alcance. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou no versículo 4, volta lá, versículo 4. E ele continua: dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, ou para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha o que ele está falando aqui, o que eu acabei de explicar. Presta atenção. Essas preciosas promessas, quais? Que Ele está comigo todos os dias, que Ele não me abandona, que eu vou morar com Ele, que eu vou habitar com Ele, me fez viver de maneira preciosa e cheia, plena em Deus, satisfeita em Deus, a ponto de que a natureza divina estivesse em mim. E quando eu falo de natureza, eu falo de algumas características. Por exemplo, se eu falar da natureza animal, quem está comigo aqui, diga amém. Eu vou falar do leão. A natureza do leão ele come um tipo de comida, ele se comunica de um tipo de forma, ele anda de um jeito no seu grupo, ele faz algo, ou seja, tudo que pertence à natureza dele, ele faz. Não dá para um pato se portar como um leão, é contra a sua natureza, ele não vai comer carne. Quem está comigo, diga amém. Agora, quando nós falamos de natureza divina, Deus está nos ensinando que quando, através do pleno conhecimento de quem Cristo é, de quem eu sou e de qual a minha posição diante dele, eu não só estou plenamente satisfeito, mas também agora eu participo de uma natureza divina. Eu falo de uma maneira, eu penso de uma maneira, eu me alimento de uma maneira, tudo colabora para eu participar desse reino, fugindo da corrupção que há no mundo, causada pela... Fala comigo, cobiça. Fala bem forte aí, cobiça. É o calor, né? Cobiça. Alguém falou, causado pela cobiça. É verdade. O que significa cobiça se não desejo? Quem está pegando o que eu estou falando aqui? O que ele está falando? Que quando eu desprezo a revelação de quem Cristo é, de quem Deus é, que eu desprezo quem eu sou em Cristo Jesus, qual é a minha posição em Cristo Jesus, e passo a viver através da corrupção desse mundo, proporcionada, ocasionada pelo meu desejo, pela minha cobiça, então eu passo o desejo na frente de Deus e a sensação de que me falta alguma coisa.
puxa, eu não sou feliz. Eu nunca vou conseguir ser feliz. Eu não sou feliz porque me falta isso, me falta aquilo outro. E Davi diz pelo contrário: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que ele está falando nada faltará? Presta atenção, ele não está falando que não vai ter adversidade, ele não está negando o problema, ele não está negando ou falando que não vai existir problemas e vários etc. Ele não está falando que não vai ter momentos que a gente não vai ter dinheiro, não é isso. O que ele está falando é que em Deus, que é o seu pastor, e quando eu estou nele, então eu não tenho falta de nada. Você não entendeu não, vou repetir. Quando eu entendo quem ele é, o que ele fez por mim, para onde eu ia, e o que ele me libertou, o que ele fez por mim, então eu estou plenamente satisfeito, de nada tenho falta. Tudo que eu tenho é muito bom. Quando eu entendo essa verdade, então, tudo é muito bom. Se eu tenho essa caneca aqui, cara, como eu amo essa caneca. Ela é muito importante, cara. Quando eu tenho uma esposa, cara, como a minha esposa é maravilhosa. Quando eu tenho minhas filhas, cara, como minhas filhas são maravilhosas. Então agora tudo faz sentido. Elas não estão ocupando um lugar de Deus. O desejo não está ocupando o lugar de Deus. Agora eu estou plenamente satisfeito, eu tenho tudo que eu preciso, porque Ele é minha fonte de saciedade. Então, minha esposa faz sentido, minhas filhas faz sentido, a caneca faz sentido, o que eu tenho faz sentido. Quem está comigo, diga amém. Eu não tenho aquela percepção, aquele sentimento de falta. A corrupção do meu desejo, da minha cobiça, do afastamento de Deus, do pecado, do diabo na minha cabeça, faz eu andar de maneira desgarrada. Ai, está me faltando alguma coisa, eu estou sentindo falta de alguma coisa, eu não tenho nada. Aí tem uns papos que me irritam profundamente. A pessoa começa a maldizer a cidade, a família, o emprego, o país, e tudo que acontece, parece que é uma moda. Ah, o Brasil é muito ruim. Meu irmão, quem está comigo, diga amém. Ai, a cidade é muito ruim, meu casamento é muito ruim, minha vida é muito ruim, minhas coisas são muito ruins. Sabe por que tudo é muito ruim? Porque você não descobriu que em Deus tudo é maravilhoso, mas sem Deus tudo é ruim. Você me autoriza a contar a história de Santos, do bigode? Posso contar? Vou contar para vocês. Pode, mãe? Pode, mãe? Nós fomos para Santos. E meu pai, ele é todo, metódico assim. Sim, normal. Meu pai é uma bênção. Não vou criticar. Ele está aqui. Isso é maravilhoso, pai. Mas vou contar a história. E aí nós fomos para Santos. E a gente estava num restaurante. Meu pai foi ao banheiro. Quando ele volta, ele fala: não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Está cheirando ruim. Aí, nem conseguiu comer direito, eu não lembro a história. Aí depois vai para o carro. Não é possível, tem alguma coisa errada aqui, está cheirando ruim. Aí sai do carro. Aí vai olhar. Mas não é possível, todo lugar está ruim. Tem alguma coisa ruim, está tudo ruim. No final das contas... Como que eu falo isso agora? O problema é que, em algum momento, tinha... Meu Deus, por que eu fui falar isso? Ai, meu Deus, por que eu fui entrar nessa? Tinha fezes na maçaneta. E ele pegou na maçaneta e coçou o bigode. O pai, você autorizou, hein? Presta atenção aqui, volta. Então todo lugar que ele ia, estava ruim. O problema não era o lugar, o problema era o bigode. Quem está comigo, diga amém. Todo lugar que ele entrava estava muito mal. E é verdade. Olha para quem está do seu lado, no fundo do olho dele, e fala o seguinte: se está tudo muito mal, cuidado com o seu bigode. Meu pai está falando que depois disso ele rapou o bigode e nunca mais usou bigode. Presta atenção. Às vezes,
eu estou brincando assim para deixar leve, mas eu estou falando uma verdade profunda. Às vezes a gente está enxergando que tudo está mal, porque a gente não está bem. Vou repetir, todas as vezes que tudo está muito mal, é porque você não está legal. E esse legal é, o diabo talvez na sua cabeça, te afastando do pleno conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é, do que Ele fez por nós e de quem nós somos em Cristo Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu Deus do céu, o pastor Márcio vai me bater, que eu contei essa história. Enfim, volta lá, para o versículo 5. E aí, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, muito importante, eu estou caminhando para o encerramento. Por isso mesmo, empenhe-se, fala para quem está do seu lado, se esforce. Responsabilidade sua. Lembra da semente do terreno? A palavra é a mesma. O terreno que recebe, que vai fazer o que eu vou fazer com a semente? Se esforce ou empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. O que é virtude? Excelência. Excelência em buscar, excelência em fazer, excelência em ouvir, excelência em conhecer. E a virtude, o conhecimento. Conhecimento do quê? De Cristo Jesus, de quem é Deus, de quem eu sou em Cristo Jesus. Continua o versículo 6. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Agora eu preciso me esforçar através dessa relação com Deus e desse conhecimento de Deus para eu fazer as coisas em alegria, em satisfação, em pleno conhecimento de Deus, em piedade, em amor, em fraternidade, em perseverança, em tantas outras coisas. E ele encerra no versículo 8 dizendo, ou eu encerro, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, mesmo no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que absurdo, ele está falando que é possível um crente ser infrutífero, é possível um crente viver uma vida medíocre, é possível um crente viver com uma mentalidade que falta algo, que está faltando alguma coisa. É possível um crente viver murmurando. Está me faltando alguma coisa, eu não tenho, mas se eu tivesse. Eu falei de manhã, eu vou repetir. As pessoas me procuram aqui e falam assim, pastor, eu quero casar. Tá bom, quando você vai casar? Quando eu comprar apartamento. Então você não vai casar. É simples. Pastor, eu quero casar. Quando? Quando eu tiver dinheiro. Você não vai casar. Uma das partes está enrolando. Eu estou revelando aqui em cima do altar. Uma das partes está bem indecisa, então está enrolando. Quando nós vamos casar? Quando eu tiver dinheiro, a gente tiver condição, quando fazer isso, fazer aquilo. Não vai acontecer, meu irmão. Deus se movimenta por meio de propósito. E para cada propósito debaixo do céu, Deus já criou recurso. Quando o recurso chega no propósito, quando eu então coloco o pé, então Deus põe o chão. Quando eu assumo o propósito, então Deus me dá o recurso, porque o recurso já está preparado antes do propósito acontecer. Então quer casar? Põe data. Agora lascou, hein? Você vai ter que sair daqui com data. Quer fazer alguma coisa? Assuma um propósito. Sabe quando eu vou dizimar? Quando eu tiver dinheiro. Sabe quando você vai dizimar? Nunca. Eu quero servir na igreja quando eu estiver bem. Sabe quando você vai estar bem? Nunca. Eu só quero fazer quando a minha vida estiver perfeita. Nunca você vai fazer. Você acha, às vezes, meu irmão, eu lido com pastores há 17 anos. Eu pastoreio pastores. E às vezes pastores me ligam e falam assim, pastor, eu não vou fazer mais nada, porque eu tive uma discussão com a minha esposa. Meu irmão, se eu não fosse pregar por discutir com a minha esposa, nunca eu ia pregar. Às vezes a gente espera uma condição de perfeição e de uma sensação de que tudo está bem, porque está me faltando alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você, está te faltando porque você não entendeu que já foi suprido tudo em Deus.
Por isso que você sempre espera o cenário ideal. O cenário ideal nunca vai acontecer. Existe real e ideal. Ideal, talvez não aconteça, mas essa é a vida real. Bem-vindo ao cristianismo. Talvez até hoje te ensinaram errado, de que o crente não passa adversidade, não tem luta, não tem problema financeiro, não fica doente, não tem problema nenhum, não tem problema conjugal, não tem problema financeiro. Meu irmão, crente passa por tudo isso. A diferença entre aquele que crê e aquele que não crê é que o que não crê se preenche de coisas e pessoas. O que crê já foi preenchido por Deus. Então ele tem tudo o que ele precisa para viver, mesmo passando pela prova. Deus está falando aqui, você não vai morrer, meu irmão. Não é para a morte. Deus está te dando a oportunidade de chegar mais perto dele, de reconhecer que é só ele que você precisa. Olhe para mim aqui. Tem homem aqui, Deus está me revelando, que tem pensado em tirar a sua própria vida, porque está passando por um problema, um caos na vida financeira. Deixa eu dizer algo para você. Você já tem tudo o que precisa em Cristo Jesus. Não é para sua morte. Deus está cooperando com você para que você se aproxime dele. Tem mulher que entrou aqui achando que o homem é o Deus da sua vida, que você precisa dele. Ele é só seu marido, seu parceiro, seu amigo, mas ele não pode te dar aquilo que você está esperando. Ele não pode suprir o seu coração. O único que já supriu é Deus. Pare de querer do seu marido aquilo que ele não pode te dar. Quem está comigo aqui, diga amém. Para de querer da sua esposa aquilo que ela não pode te dar. Para de projetar nos seus filhos a vida que você queria ter. Tem gente que está estragando os filhos, porque está projetando nos filhos aquilo que queria ter de Deus. Não é seu desejo, é aquilo que Deus tem. Está comigo, senhor, na igreja? Não é o dinheiro que vai trazer alegria para o seu coração. Quando eu tiver, está me faltando, eu preciso tanto ter. Para com isso, meu irmão. Eu conheço bilionário que é pobre, miserável, cego e nu. Me lembro uma vez, meu irmão, que eu fui orar por uma pessoa, que eu entrei literalmente num palácio. A porta de entrada devia ter assim, uns 4 metros por 3 metros. A porta abre assim, ó. Eu sentei numa mesa que tinha 20 lugares, talheres de ouro, com vários pratos. Eu não sabia nem usar as paradas. Por favor, pastor, senta aqui, educação. Sentei, fui comer, aquela mesa vazia. E o relato do coração, está vendo tudo isso aqui, ó? Trocaria tudo para ser feliz. E eu disse para ele, você não precisa trocar nada, você só precisa entregar sua vida para Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Nós temos tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Tudo. Eu só preciso abrir meu coração para essa realidade. Você está entendendo o que eu estou pregando? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero te chamar hoje, te convidar hoje, para uma vida realizada em Cristo Jesus. Eu não estou falando de grandes realizações, esquece, estou falando de financeiro, isso tudo é secundário. Eu estou falando de vida plena em Deus. De entregar o seu coração a Deus, de entregar de verdade, de conhecê-lo plenamente como nós somos conhecidos, e entender que nele nós somos satisfeitos. Eu tenho pregado insistentemente sobre esses assuntos aqui na igreja, meu irmão.
Eu tenho minha consciência em paz. Eu podia estar pregando aqui sobre entrega de chave de carro, de casa, e de você vai ser. Meu irmão, Deus não está interessado em nada disso. Ele está interessado em quem você é em Cristo Jesus. Muito mais importante do que fazer algo é ser alguém em Cristo Jesus. É isso que Ele quer. Então entrega o seu coração a Jesus. Fala assim: Senhor, eu preciso. Eu estou aqui abatido, eu estou desesperado, eu estou aqui, ansiedade, muitas outras coisas. Entrega o seu coração a Jesus. A geração mais ansiosa do planeta, da história, é a nossa geração. Por quê? Porque está com muito futuro na cabeça. O que eu vou fazer, o dinheiro que eu vou ganhar, como eu vou fazer, e 8 passos para a riqueza, e faz 7 dias de graça, no 8º você cobra, e aquelas loucuras todas de internet, de um monte de coisa, para ganhar dinheiro, para ir, e se não acontecer? O que a gente vai acontecer conosco? Nós temos que ser preparados para aquilo que Deus está nos comissionando, que é a salvação.